Olá, meu nome é Caio Barroso e esse vídeo é sobre desigualdade econômica. Tem uma pergunta que eu acho essencial para poder analisar qualquer modelo econômico. E essa pergunta é se esse modelo econômico causa desigualdade econômica ou se ele diminui a desigualdade econômica. E a minha ideia é responder essa pergunta com base em dados e em argumentos também econômicos. E aí, para poder facilitar toda a compreensão, eu vou colocar esses argumentos e contá-los através de uma história. Então assim, eu adaptei todo esse debate econômico de se o capitalismo causa desigualdade ou não, para poder ficar de uma forma bem legal e bem assim, leve. Então assim, se tudo der certo, tu vai sair desse vídeo se divertindo e sabendo responder essa pergunta. Basicamente eu vou contar a história de um homem chamado Simon Kuznets. E lá em 1950, ele se fez essa mesma pergunta que você, 70 anos depois, também está se fazendo agora, caso contrário você não teria clicado nesse vídeo. E a pergunta é, o capitalismo aumenta ou diminui a desigualdade econômica? E olha, ó, o vídeo não vai funcionar comigo falando ou tratando se a desigualdade econômica e financeira é algo bom ou ruim. Isso aí é uma questão muito mais profunda e que pede um vídeo só sobre isso. E aliás, se você quiser esse vídeo, comenta aí. Eu vou tratar só se o capitalismo causa desigualdade ou não, se ele diminui a desigualdade. E é só isso que eu quero responder, mais nada além disso. Na primeira parte do vídeo eu vou contar a história do estudo da desigualdade pelos economistas e sobre o achado desse homem, o chamado Kuznets. E a segunda parte eu vou pegar a teoria do Kuznets e vou ver se a teoria dele, se suas previsões para o futuro estavam de fato corretas e finalmente responder a pergunta com um respaldo econômico se o capitalismo causa ou não desigualdade. E esse vídeo não vai ter nenhum economiquez absurdamente chato que vai fazer você sair do vídeo em 10 segundos, então fica tranquilo que eu não vou te encher o saco. Então vamos voltar um pouco no tempo, até o início do século XIX, e de lá eu começo a contar essa história pra você. No século XIX e XVIII, tivemos vários economistas políticos que estudaram não só sobre o sistema econômico da época, mas também sobre o papel da desigualdade nesse sistema. E aqui entram os que ficaram conhecidos como os economistas clássicos, e para citar algum dos mais famosos, temos o Adam Smith, o Davi Ricardo, o Karl Marx, e todos eles que de alguma forma ou de outra trataram do assunto da desigualdade e discorreram extensamente sobre esse assunto. Mas nenhum desses economistas que eu acabei de falar, apesar de grandiosos em suas obras, tinham à disposição uma ferramenta muito importante para poder falar sobre esse tema. Eles não tinham o que hoje é chamado de séries históricas. Imagina que você é um economista e quer estudar sobre a desigualdade. A coisa mais óbvia que você poderia pensar em fazer seria jogar no Google quanto ganha em média o 1% mais rico do país. E você vai achar um gráfico mostrando exatamente quanto que ele ganha e o quanto que ele ganhava antigamente. Ou se você quiser também, você pode pesquisar lá no Google renda média dos 50% mais pobres do país e você também vai achar um gráfico bonitinho mostrando ao longo dos anos qual que foi a renda média dos 50% mais pobres do país. Acontece que no século XIX não tinha Google. E muito pior do que isso, no século XIX não tinham esses gráficos, não tinham esses dados para começo de conversa. Então assim, as análises de Smith, de Ricardo, de Marx e de muitos outros economistas da época, apesar de extremamente importantes até os dias de hoje, com certeza para mais e mais décadas que ainda estão por vir, apesar disso tudo, encontravam uma limitação na falta desses trabalhos estatísticos que eles não tinham à disposição. Eles simplesmente não tinham. Então quando você pensa no Adam Smith, pensa que ele fez tudo o que ele fez sem esses dados que a gente tem hoje à disposição. Cara. E isso, obviamente, não era culpa deles. Na verdade, eles fizeram um milagre ao conseguir realizar o trabalho que eles fizeram sem a ajuda desses dados. Mas ainda assim, isso limitou até onde eles poderiam ir com seus estudos, por assim dizer. Marx, por exemplo, foi um economista que levantou muitos dados inéditos para a época em que ele vivia.
E isso ele fez buscando minimamente, criando um trabalho estatístico que o ajudasse a comprovar suas teorias. Mas é óbvio que isso foi algo limitado, porque Marx é uma pessoa só. Não existiam institutos que faziam essas pesquisas. E isso permaneceu desse jeito até mais ou menos o início do século XX, quando as primeiras séries históricas foram formadas. E para você entender o que são séries históricas é muito simples, são dados específicos acumulados ao longo do tempo. Então vamos lá, um exemplo de série histórica seriam os dados da porcentagem da população brasileira analfabeta ao longo dos anos. A gente faz uma pesquisa para ver quantas pessoas são analfabetas no Brasil, aí faz no ano seguinte, aí faz no ano seguinte e assim por diante, até você, depois de um tempo, depois de 15, 20 anos, consegue olhar o gráfico e ver se a taxa de analfabetismo cresceu ou diminuiu. E é esse o papel da série histórica, ela possibilita que a gente possa comparar de maneira objetiva como era, por exemplo, o Brasil de antigamente em relação ao Brasil de hoje, em relação ao analfabetismo. E hoje em dia é fácil de ver a relevância disso, só que antigamente não existiam muitas coletas estatísticas de dados, não tinha um IBGEzão na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e isso permaneceu, como eu já falei, até mais ou menos o início do século XX. Em 1901, nasce um rapaz chamado Simon Kuznets, e ele vai ser muito importante nesse vídeo, porque ele foi uma das primeiras pessoas que não só se fizeram a pergunta de se o capitalismo aumenta ou diminui a desigualdade, mas também, preste atenção no ano que ele nasceu, ele será uma das primeiras pessoas que se farão essa pergunta e que terão as valiosas séries históricas e todos os dados estatísticos para poder fundamentar essa resposta para essa pergunta dele. Coisas que os economistas antes dele não tinham. Kuznets então se forma e se torna um economista. E ele ajudou muito na formação de uma série histórica de dados estatísticos que vai ser bem importante para esse vídeo. Ele contribuiu para a formação da série histórica da distribuição de riqueza nos Estados Unidos. E depois de um tempão estudando sobre isso, em 1953 ele publicou um livro chamado A Participação dos Grupos de Renda Alta na Renda Nacional e na Poupança. E você pode já ignorar o nome desse livro, que eu já vou te explicar resumidamente o que ele fala. Claro que, na verdade, leia o livro, vale a pena, mas para esse vídeo aqui eu vou resumir em tratar só sobre esse gráfico, que basicamente resume um pouco das conclusões que o Kuznets teve. Tá vendo que ele começa alto e depois ele diminui? Esse gráfico fala sobre quanto que os 10% mais ricos dos Estados Unidos possuíam da riqueza de todo o país. Então imagina, por exemplo, toda a riqueza produzida nos Estados Unidos. Os 10% mais ricos da população possuíam, em 1916, por exemplo, 40% de toda essa riqueza. E é basicamente isso que o gráfico mede. Ele mede qual a fatia do bolo fica com os 10% mais ricos. E com esse dado podemos medir se a desigualdade cresceu ou não. Porque se os 10% mais ricos tiverem um pedaço do bolo da riqueza produzida no ano cada vez maior, significa que estão concentrando cada vez mais a riqueza da nação. E se esse pedaço do bolo estiver diminuindo, significa que a desigualdade também está diminuindo. E aqui, é claro, a desigualdade econômica. Cara, e se você olhar para o gráfico, você vai ver que ela está diminuindo. E no final foi essa a conclusão de todo o estudo do Kuznets. Novamente, o livro dele é gigantesco, tem muito mais coisa do que isso. Isso aqui foi uma das coisas, só que eu acho que isso aqui resume bem a ideia geral do Kuznets e resume bem para um vídeo de 20 minutos no YouTube. Se tu quer se aprofundar, vai ler o livro, rapaz. Tu não vai ficar vendo videozinho no YouTube do livro do Kuznets, pelo amor de Deus. E no final das contas, essa foi a conclusão de todo o estudo do Kuznets, de que a desigualdade nos Estados Unidos diminuía ano após ano. E isso é um dado inegável, tá bom? Não é uma pegadinha que eu mostro esse gráfico e depois eu falo que ele tá errado. Não. Realmente aconteceu isso. Na primeira metade do século XX, a desigualdade diminuiu nos Estados Unidos. E a conclusão dessa descoberta deu a Kuznets o papel de portador de uma notícia que qualquer pessoa gostaria de ouvir em seu país, principalmente se seu país for os Estados Unidos nos anos 50, o de que o capitalismo americano diminui a desigualdade. E se qualquer pessoa contestar você, é só você falar: olha pro gráfico, Zé Mané, tá diminuindo, pô. E aqui, com esse fato inegável, damos um giro de 180 graus e vamos passar a fazer algo que eu adoro fazer nos meus vídeos. Vamos ver o outro lado dessa moeda. O outro lado do gráfico do Kuznets.
Para quem já sabe um pouco sobre o debate econômico no século XX, já sabe onde eu quero chegar com isso. A desigualdade diminuiu sim nos Estados Unidos, mas Cousins em seu livro diz uma coisa um tanto quanto óbvia. Ele diz que estava bastante consciente do caráter acidental dessa ideia dele. E como assim? Vou explicar. Cousins percebeu que o capitalismo americano estava sim reduzindo a desigualdade econômica, e o período em que ele verificou isso foi de 1910 até 1950. E eu não sei se você lembra aqui das suas aulas na escola, mas cara, nesses 40 anos, 2 guerras mundiais aconteceram, e a maior crise do capitalismo aconteceu, a crise de 29. Ou seja, esse não seria o melhor período, por assim dizer, para poder ver se o capitalismo americano reduz ou aumenta a desigualdade, já que depois da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29 e também depois da Segunda Guerra Mundial, sobra pouco espaço para essa redução da desigualdade ter acontecido só por conta do capitalismo americano e sem influência de todos esses acontecimentos históricos marcantes para a economia mundial. E a verdade é que, como hoje sabemos e como Kuznets inicialmente previu, é essa a causa da redução da desigualdade nos Estados Unidos, esses 3 fatores. Por conta desses fatores históricos que eu falei, a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, a desigualdade diminuiu muito nos Estados Unidos. E o motivo para isso seria um vídeo só sobre isso. E é claro, em todo vídeo meu aqui no canal eu coloco aqui as fontes bibliográficas de onde eu tiro isso, então se você procurar aqui, você vai se aprofundar mais nisso e com certeza aqui nesse link vai ter a resposta do porquê que esses 3 fatos reduziram a desigualdade. Mas o ponto desse vídeo não é esse. O ponto desse vídeo é a conclusão que o Cousins tirou não necessariamente veio do capitalismo americano, mas sim desses 3 fatos históricos a qual eu falei. E como eu já disse, não sou eu que estou falando isso. Para citar só alguns economistas, eu cito o Piketty, o Atkinson, o Heldring, o James Robson e muitos outros que seguem essa tese. Essa tese é majoritária dentro dos estudos das ciências econômicas, da história da economia. Mas agora eu volto para o Kuznets e termino de contar a história dele, porque ela ainda não terminou. Quando ele lançou esse livro que eu falei antes, ele deixou claro que essa diminuição da desigualdade tinha um caráter acidental causado pelas guerras mundiais e pela crise de 29. E ele ainda avisou ao leitor para que tomasse cuidado com generalizações precipitadas. E isso é óbvio, você não pode pegar uma amostra totalmente contaminada e dizer que essa amostra pode servir como regra para as amostras não contaminadas. Isso é método científico 101. E ele, como um bom cientista, avisou isso. Deixou isso claro para todos os seus leitores nesse seu livro de 1953. Mas depois disso, em futuros artigos e futuras palestras, ele passou a cada vez mais e mais dar a entender que, na verdade, não. Essa redução da desigualdade aconteceu por conta, sim, do capitalismo americano, e a redução aconteceria de qualquer jeito, com ou sem guerras mundiais, com ou sem crises econômicas, e aconteceria de qualquer jeito. Os dados sobre a desigualdade se permaneceram, se mantiveram, mas os motivos para essa redução da desigualdade ter acontecido foi o que mudou na interpretação do Kuznets. E foi com essa nova interpretação do Kuznets que ele veio dando, nos anos seguintes, a essa sua ideia toda de que o capitalismo que reduziu a desigualdade nos Estados Unidos no início do século XX é chamada de curva de Kuznets. Para dar o nome mais completo, é a curva de sino de Kuznets. Essa curva se chama curva de sino porque ela tem um formato de um sino. Ele diz que todos os países capitalistas, no início do processo de industrialização, tendem a crescer a desigualdade até chegar a um pico, uma hora que, depois do processo de industrialização diminui, a desigualdade também começa a diminuir e todo mundo passa a crescer igualmente, por assim dizer. E tem uma frase que explica bem essa segunda versão da teoria do Kuznets, que é de que o crescimento é como uma maré alta, eleva todos os barcos. Então, bastava com que todos os países que estavam se industrializando e adotando um modo de produção capitalista segurassem as pontas, que no futuro a desigualdade iria sim aumentar, como aumentou nos Estados Unidos do século XIX, mas passaria a diminuir, como estava diminuindo pela primeira vez na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. E assim, eu preciso nem dizer que essa mudança de posicionamento de Kuznets foi meio que repentina, né? Em 3, 5 anos o cara mudou de posicionamento completamente sem nenhum dado a mais na sua pesquisa. Então, assim, afinal de contas, por qual motivo que ele mudou de interpretação?
Por qual motivo que ele deixou de entender que a desigualdade estava diminuindo por conta das duas guerras e da crise de 29 e passou a entender que, na verdade, a desigualdade diminuiu por conta do capitalismo americano? E o motivo disso eu não preciso nem explicar muito, né, cara? Porra! Olha a data, 1950, no auge da Guerra Fria, ou melhor, quase chegando no auge da Guerra Fria. Quase no auge da Guerra Fria, uma interpretação de que o capitalismo americano reduz a desigualdade é muito mais bem vista do que duas guerras mundiais e a maior crise do capitalismo reduzem a desigualdade. Tu não acha? E o pior é que o Kuznets sabia disso, cara. Ele sabia que daquela nova ideia dele era meio que tudo especulação em cima de alguns dados. E quem diz isso não sou eu, não. Não pensem que eu tô interpretando essa história da forma como eu quero. Quem disse isso que eu acabei de falar foi o próprio Kuznets. Ele disse em 55 que talvez seja 5% de informação empírica e 95% de especulação, em partes contaminadas pelo excesso de otimismo. E olha, eu nem vou e nem quero ficar aqui julgando o cara por isso que ele fez, porque assim, é claro que não me parece muito ético transparecer essa mudança repentina por motivos políticos quando se está fazendo uma pesquisa científica, mas é inegável que foi o Kuznets que levantou e ajudou a levantar vários dados da série histórica sobre desigualdade econômica. Então como aqui nesse canal gostamos de ver o melhor nas pessoas, vamos não ficar descascando o Kuznets e vamos lembrar dele como o cara que ajudou a levantar e ajudou a fazer vários dados históricos em relação à série histórica sobre desigualdade de renda. E não vamos ficar lembrando dele como o cara que mudou a pesquisa para poder colar bem politicamente. Mas então, se você parar para pensar, todo esse vídeo até aqui foi inútil. Porque se o Kuznets fez uma interpretação leviana dos dados que ele levantou e de cunho político, então não serviu de nada até aqui tudo que eu falei. Porque não é porque o Kuznets estava errado ao dizer que o capitalismo americano diminui a desigualdade que ele aumenta a desigualdade. Isso são coisas que não tem nada a ver com uma com a outra. E é aqui que eu justifico pra você por que devemos sempre olhar o melhor nas pessoas. Lembra que o Kuznets foi quem deu início e ajudou a levantar os dados sobre a desigualdade de renda em 1950? Cara, que dia é hoje? Olha, eu acabei de ver aqui e a gente tá em 2022. 72 anos depois do trabalho do Kuznets. Não, quase 70 anos. E essa série histórica continuou nos Estados Unidos e continuou também depois que o Kuznets morreu. Ou seja, é por conta do Kuznets e de outros vários economistas que hoje temos a série histórica de desigualdade econômica nos Estados Unidos desde 1910. São 110 anos de dados. E só por conta disso que eu poderia agora colocar na tela para vocês o resto do gráfico. O gráfico desde quando o Kuznets escreveu o livro até os dias de hoje. E aliás, como é que você acha que vai ser a outra parte do gráfico? Você acha que a desigualdade vai ter aumentado ou diminuído? Porque assim, desde os anos 50 não tivemos duas guerras mundiais para chacoalhar a economia global e também não tivemos uma crise tão grave como a de 29. Assim, tivemos a crise de 2008, mas de qualquer jeito, de 1950 até 2008 seriam 58 anos para poder ver o que acontece sem nenhuma interferência, por assim dizer. E se a segunda interpretação do Kuznets estiver certo, esse gráfico vai continuar diminuindo ou vai meio que se estabilizar, porque aí o capitalismo não vai ter causado mais desigualdade. E agora eu te mostro o resto do gráfico. E sim, a desigualdade aumentou e aumentou muito. Na verdade, a desigualdade aumentou pra caralho. Ela nunca foi tão alta em toda a história da humanidade. Ou melhor, desde quando se começou a contar em 1910. E foi com essa série histórica e com mais de 8 trilhões de neurônios queimados que vários economistas conseguiram finalmente responder a pergunta que não só Kuznets, mas você, eu e bilhões de pessoas fazem ao redor do mundo. O capitalismo causa ou não desigualdade econômica? 70 anos depois, eu acho que nem o Kuznets iria negar que a sua segunda versão da sua teoria, de que foi o capitalismo americano e não as duas guerras e a crise de 29 que reduziam a desigualdade, estava errada. O gráfico que aconteceu na vida real foi muito diferente da curva de sino de Kuznets que ele estava prevendo. Na verdade, a curva que aconteceu na vida real é chamada de curva de tromba.
é uma curva que ela começa subindo, aí ela diminui e depois ela sobe mais alto como nunca antes. E se você não se tocou por que o nome dessa curva é curva de tromba, é porque ela tem o formato de ela parece uma tromba de um... Se você não percebeu, eu desisto. E o pior é que essa curva de tromba não aconteceu só nos Estados Unidos, não. Na verdade, foi comprovado que ela aconteceu também na Europa. Ou pelo menos na Inglaterra, na França e na Alemanha. Claro que em níveis menores dos Estados Unidos, mas ainda assim aconteceram lá. Então se você vê, por exemplo, a série histórica, sei lá, cara, da Polônia, ela não vai ser tão antiga quanto a desses países. Por isso que eles são bons para comparar, porque tem uma margem histórica maior. Ou seja, não é algo pontual dos Estados Unidos, não, esse aumento brusco que aconteceu nos índices de desigualdade econômica desde os anos 70. E apesar de não termos os dados sobre o Brasil desde 1910, ainda assim temos um dado meio parecido. E esse dado meio parecido se chama Índice de Gini. O Índice de Gini trata também sobre desigualdade nos países, só que é uma coisa um pouco mais ampla, não é puramente econômica, a forma de se ver é um pouco mais complexa, mas assim, o resultado é mais ou menos o mesmo. Tanto o gráfico que eu mostrei antes, tanto algum gráfico do índice de Gini mostram a mesma coisa através de lentes diferentes. Mas o gráfico do índice de Gini é o contrário desse que eu mostrei. Então, no gráfico do índice de Gini, só para você entender, se subir é porque a desigualdade está diminuindo, enquanto no outro, se subir, a desigualdade está aumentando. Não me culpa, não fui eu que fiz o índice, eu só tô te falando. Não me culpa, eu também faria diferente. E agora, olha o índice de Gini no Brasil desde os anos 70. A desigualdade também aumentou muito aqui. E novamente falando, diferentemente da época do Kuznets, não tivemos guerra mundial, nem nenhum outro problema grandioso que tenha modificado esses dados. Sim, é óbvio que teve a pandemia do Covid, a guerra da Ucrânia, mas você percebeu que eu só coloquei os dados até 2012? Foi proposital, cara. Foi para exatamente não deixar com que esses momentos históricos contaminassem, por assim dizer, os dados na hora de respondermos a pergunta desse vídeo, coisa que o Cousins deveria ter feito. Então, tudo isso significa que o capitalismo causa, sim, desigualdade econômica? Significa que o capitalista e o sistema econômico capitalista está diretamente relacionado com o aumento da desigualdade? Bem, sim e não. Calma. E eu digo isso porque se eu só chegasse e falasse sim, seria um pouco errado da minha parte, porque a economia política não é algo tão preto no branco assim de causa desigualdade ou não causa. O que eu posso dizer é, o capitalismo é, inevitavelmente, um vetor de convergência para o aumento da desigualdade. E traduzindo isso quer dizer que sim, o capitalismo aumenta sim a desigualdade econômica por onde quer que ele passe, mas também que isso é um vetor. Ou seja, é uma força que pode ser combatida, por assim dizer. Não estou falando que ela pode ser anulada, eu estou falando que pode ser combatida. São coisas completamente diferentes. E também é completamente dizer que o capitalismo causa desigualdade e dizer que quanto mais capitalismo, mais desigualdade causa. Até porque, vamos ser honestos, eu nem dei uma definição de capitalismo aqui, eu tô partindo do teu bom senso. Porque se fosse pra eu falar uma definição concreta, aí daria um vídeo de 80 milhões de horas e ninguém ia clicar, porque vídeo grande ninguém clica. Então, por exemplo, se um país passar a ter políticas de redução de desigualdade, uma parte da desigualdade causada pelo capitalismo acabaria sendo anulada. Não iria acabar com a origem da desigualdade, seria só não iria eliminar a origem do aumento da desigualdade, da força que gera a desigualdade. Só iria fazer uma soma zero. A desigualdade puxa de um lado e aí políticas públicas reduzem a desigualdade de outro. Então, assim, toda a concentração de renda e a tendência ao monopólio que existe no capitalismo pode ser amenizada com essas políticas públicas, porque isso são vetores. Lembra das aulas de física no ensino médio, em que a aula de física era um vetor em que você corria para um lado e a resistência do ar te desacelerava do outro? São isso, são vetores, são forças, tendências. O capitalismo, em sua natureza mais pura, é um vetor de desigualdade. E nós, como sociedade, caso queiramos manter o capitalismo como meio de produção e caso queiramos reduzir a desigualdade, podemos servir como vetor na direção oposta. E isso, de novo, não sou eu quem estou falando, ok? Isso é praticamente um consenso entre os economistas. Hoje em dia existem muito poucos debates sobre se o capitalismo causa ou não desigualdade, mas sim se essa desigualdade que ele causa é um problema ou não, ou se ela é contornável ou não, ou se ela é um mal necessário ou não, e assim por diante. Mas então, para que fique tudo muito claro,
Eu não estou defendendo uma política de redução de desigualdade e eu não estou falando que devemos acabar com o capitalismo por ele causar desigualdade e eu também não estou falando que devemos defendê-lo mesmo assim. O que eu estou dizendo é uma coisa apenas, e é isso que você deve tirar desse vídeo. O capitalismo causa sim desigualdade. Ele é um vetor de desigualdade. Isso é uma característica essencial dele. E se você for um defensor do capitalismo ou um defensor do anticapitalismo, você precisa lidar com essa verdade e basear o seu pensamento econômico e político considerando essa característica intrínseca do capitalismo. Em outras palavras, pode ser liberal, pode defender capitalismo, só não pode falar que ele não causa desigualdade. Você pode falar que essa desigualdade ela é contornável, ou que isso não é um problema em si, ou você pode dizer que esse é exatamente o motivo que justifica a derrubada do capitalismo. De qualquer jeito, você não pode negar esse fato. Então, o vídeo termina aqui. Se você gostou e curte o meu conteúdo, dá uma ajudada aqui no Seja Membro do canal ou faça uma doação pelo Pix. Aqui tá o QR Code, aqui ou aqui, eu nunca sei em qual lado eu boto. Se você gosta de política, economia e filosofia, eu, junto com mais 2 amigos, também criamos um canal no Telegram, onde falamos sobre esses temas políticos através de notícias do dia a dia. Então é meio que um mix de se informar, aprender e ainda debater com a galera sobre o que está acontecendo no Brasil. O link tá aqui, mas também tá aqui na descrição. Também tá na descrição a bibliografia de onde eu tirei tudo isso, do que eu falei ao longo desse vídeo, porque eu não tirei isso do meu. E valorizem um trabalho desse tipo, porque 20% do tempo que eu gasto produzindo esses vídeos é levantando bibliografia e organizando o documento direitinho. Mas então é isso. Um abraço e até daqui a 15 dias. Valeu! Então é isso. Gostaria de agradecer a todos que viram até aqui, mas fazer um agradecimento especial e do fundo do meu coração para Eduarda Fleury, ao Renan Yucelli, ao Felipe Esposito, ao Eduardo Oliveira, ao Pedro Tristão, ao Gustavo de Oliveira, ao Jorge Bespaloff e ao Caetano Mazzoni. Essas pessoas doaram no meu Pix ou participaram do Seja Membro. Agradeço eternamente e sem vocês esse projeto não poderia continuar da forma com que ele vem continuando. Muito obrigado.